Neste vídeo nós vamos falar sobre depressão. O que é depressão? Depressão é uma doença na alma e é algo que coloca, o próprio nome já diz, né? Coloca a pessoa cada vez mais para baixo, né? A depressão é uma pressão para baixo. E a depressão vem por quê? Por causa das coisas que nós ouvimos, por causa das coisas que nós sentimos, coisas que muitas das vezes não estão ao nosso alcance. Na Bíblia nós podemos ver o exemplo de Elias. Elias foi um camarada que venceu bastante. Ele chegou a vencer 450 profetas de Baal. Você deve conhecer muito bem a história. Mas por causa de uma mulher, a chamada Jezabel, ele entrou em depressão que chegou a pedir mesmo até a morte. Então a depressão, conforme diz até em Salmos, é como se fosse o que? Algo que lhe puxasse para baixo. Então você que está passando por alguma dificuldade, está passando por algum aperto financeiro, sentimental, ou até na área física, meu irmão, não deixe nada te puxar para baixo. Pelo contrário, olha, o salmista diz, eu elevo os meus olhos para o alto. Comece a olhar para a palavra de Deus, comece a aprender a palavra de Deus, comece a se alinhar com a vontade de Deus, que você vai ver que ao invés desse mal vencer você, você vai subir, o seu ânimo vai subir, você vai vencer para a glória de Deus. Quer ver o exemplo? Olha o que levou Elias a uma depressão. Vou te mostrar aqui em 1 Reis, no capítulo 19, verso 2. Dá uma olhadinha. O que leva uma pessoa à depressão? E você sabe que depressão, ela vem, um abismo vai chamando o outro, né? Ela vem com problemas estomacais, aí vem com a dor de cabeça, vem com angústia na alma. E tem pessoas que chegam até a cometer o suicídio. Então a depressão é algo muito sério. Há tratamento na Bíblia que nós enxergamos, um tratamento que vai ajudar você que está assistindo esse vídeo. Mas antes eu quero te mostrar o que fez com que Elias chegasse até a pedir a morte para Deus. Em uma conversa com Deus, ele falou assim, é melhor me levar, não tem mais jeito para mim. E eu digo para você como boca de Deus, através desse vídeo, há tempo para tudo, não tem nada perdido não, tudo isso é passageiro. E a Bíblia diz que em tudo isso você é muito mais que vencedor, mas você tem que estar atento às coisas ao redor. Olha só, vamos ver Elias, verso 2, 1 Reis 19, verso 2. Então Jezabel, olha só, a perversa, né? Mandou um mensageiro a Elias. Olha só, mandou um mensageiro a Elias e disse, assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. Estava se referindo aos 450 de Baals. Jezabel aqui queria vingança. Jezabel queria acabar com a vida de Elias e ela mandou a notícia. Lembra da história do rei, quando mandaram a carta de afronta para ele, né? Estou falando aqui do rei Ezequias. Mandaram uma carta de afronta. O rei mandou uma carta dizendo, olha pessoal, o Deus Ezequias não está com nada, nós vamos entrar aí, nós vamos destruir tudo, nós vamos acabar com tudo, vem para o nosso lado, que quem ficar desse lado daí vai morrer. Só que o rei não aceitou aquela carta de afronta, pelo contrário, né? Ele foi apresentar a Deus, Deus, o que eu não posso fazer, o Senhor pode, faça isso também. Elias infelizmente atendeu aquela notícia, deu ouvidos àquela má notícia. E às vezes você está sendo atormentado pelas notícias que você tem acompanhado. Às vezes é preciso desligar um pouquinho a mídia, a televisão, parar de ouvir um pouco besteira. Essa pessoa que vive mandando besteira ou notícias, até que verdadeiras para você, fala para ela, dá um tempinho que eu não estou aguentando mais não. Não estou suportando mais não. Tem que dar um basta. As notícias ruins, a tendência dela é cada vez mais colocar você o quê? Para baixo. Aí é notícia ruim para lá, é notícia ruim para lá. Se você não tem suporte, se você não tem condições de suportar isto, manda parar, manda cessar, desliga esse negócio, corta, bloqueia.
Cuidado, porque as más notícias, a tendência é colocar você para baixo. Elias ouviu, deu ouvidos. Aí, por segundo, no verso 3, o que vendo ele, ou seja, Elias, ao receber a notícia, se levantou e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. A Bíblia fala que ele teve o quê, pessoal? Teve medo. Olha só. Recebeu a má notícia e teve medo. Me lembro uma vez, uma história que eu ouvi, de um senhor que no interior fazia cachorro-quente. E vendia horrores. Vendia, ele tirava o sustento dele, os cachorros-quentes que ele vendia. E vendia para cá e vendia até que o filho veio da cidade para ver o pai. Ô pai, o senhor ainda está vendendo cachorro quente? O senhor não está sabendo da crise da salsicha? A crise do ketchup? A crise não sei do que começou, ó, encher o pai com más notícias. É, meu filho, é? Aí o pai pensou, meu filho é da cidade, meu filho é estudado, meu filho é inteligente, eu vou ouvir o meu filho. E ele parou de vender o cachorrinho dele, parou de fazer a cachorrada dele. E o negócio foi feio, ele começou a passar até as necessidades. Por quê? Porque ele ouviu a má notícia, ele deu atenção. Meu irmão, é claro que a gente tem que ser uma pessoa bem informada, mas tem coisas, tem notícias, há pessoas que estão conseguindo colocar você, ó, cada vez mais para baixo. Cada vez mais para baixo. Ele ouviu a má notícia, ao invés dele, né, ter estrutura para suportar, não, ele teve medo. Tem que ser como salmista, pode cair 1000 aqui, pode cair 10.000 ali, ó. Eu não vou ser atingido não, praga nenhuma vai chegar à minha casa. Mas Elias ouviu, teve medo, ó, perna para quem te tem. E não acabou não, ó. Olha o verso 4. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte. Olha, pediu a morte para o próprio Deus, não estava mais aguentando. Fica imaginando aqui, Deus olhando para Elias. Elias foi um baita de um profeta, foi um homem de Deus por excelência, foi um vencedor, um homem de guerra nas mãos de Deus. Fica imaginando Deus ali do céu contando com ele, olhando para ele, torcendo por ele, e de repente, Senhor, eu desisto, eu não aguento mais. Tem muitos assim, viu? Tem muitos que na pandemia, na crise, na dor, na perseguição, ao invés de se apegar mais a Deus, tem jogado a toalha, tem desistido. Aí começam a falar asneiras, começam a pecar, se distanciar de Deus, e chegam até a cometer coisas absurdas, como tirar a própria vida. É triste. E não acabou não. Depois de pedir a morte aqui, ó, ele chegou no fundo do poço, ele se escondeu da presença de Deus. Mas eu quero falar para você nesse momento, não é só o que a depressão faz não, que a depressão é terrível, é uma doença na alma. Eu não acredito em tratamento físico para depressão não, porque ela é uma doença na alma. Você sabe que a alma é psique, a alma é pensamento. E a Bíblia diz, assim como imagina na minha alma, assim como eu penso, assim serei. Então é uma batalha na mente. É uma batalha que eu creio que remédio nenhum pode surtir algum efeito. Eu não acredito nisso, né? Pelo contrário, as pessoas que eu conheço que tomam remédio para depressão, elas ficam piores, elas ficam lesadas. Elas vão tomando aquele remédio e não faz mais efeito, aí aumenta a dose. Por isso eu defendo a tese de que depressão é uma doença na alma, onde o único que pode tratar é Deus. Pastor, eu creio em Deus. Eu preciso desse tratamento na minha alma. Já fui ao médico, já fui ao especialista, já tomei tudo que é remédio, até remédios naturais. Eu quero conhecer o remédio de Deus para a depressão. Olha aqui, olha como que Deus tratou Elias e fez com que ele voltasse a ser um herói novamente. Vamos ver o remédio de Deus? No verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro.
E eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. A primeira parte, o que Deus permitiu Elias ali? Dormir. Você sabe que uma pessoa que tem depressão, você já deve ter conhecido alguém, ela não dorme. Ela passa noites em claro, né? Um dos piores sintomas talvez da depressão é a insônia. A pessoa chega e fica com aquela olheira, eu não consigo pregar os meus olhos, eu não consigo dormir, que coisa horrível. E você sabe que o ser humano, ele não pode dormir menos que 6 horas por dia. Ele tem que ter, o sono faz parte de algo fisiológico que vai nos ajudar o quê? A que haja restauração no nosso organismo. O sono faz bem. Não é dormir demais também, né, pessoal? Tem gente que dorme demais. Tem gente que quer acordar 11 horas, meio-dia, 1 hora, aproveitando aí a pandemia, o isolamento. Meu Deus do céu, não. Isso aí faz mal para o corpo. Mas o sono é de suma importância para nós curarmos a nossa alma. Você precisa de uma boa noite de sono, sem remédio, sem isso. O salmista fala assim: eu deito e logo pego no sono. Oh, maravilhas, né? Então, o primeiro remédio nesse tratamento de Deus é o sono, dormir. Elias tirou o sono que foi obrigado Deus na cutucada nele lá e levantou ele. Segundo remédio aqui no verso 6 e 7. E olhou, e eis que ali na sua cabeceira estava pão cozido sobre a brasa e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou ele a deitar. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e disse: come, porque muito comprido será o seu caminho. A segunda parte do tratamento espiritual de Deus contra a depressão é uma boa alimentação. Nesses períodos pandêmicos, de crise, de dor, de sofrimento, tem muitas pessoas se alimentando muito mal, muito carboidrato, pouca água, muito refrigerante, muito sal, muitas comidas artificiais. Miojo é o top da linha, né? Então a alimentação ruim vai te tornar algo pior ainda, sua saúde pior ainda, vai ter complicações. Procure balancear a sua alimentação. Dá uma olhadinha nos carboidratos. Tem gente que quer comer arroz, batata frita e purê de batata. Tudo carboidrato. Dá uma mudada, né? Coloca a sua comida mais colorida. Coma mais frutas. Beba bastante água. No decorrer do dia, 2 litros. No decorrer do dia, não é 2 litros de uma vez só. Senão você vai afogar os seus rins, né? Seja uma pessoa que use a sabedoria que Deus lhe deu. Elias começou a dormir, Elias começou a ter uma alimentação, e por último, no verso 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Para que caminhar tudo isso? Exercício físico. No tratamento de Deus contra a depressão, nós podemos observar aqui 3 ingredientes. Imagina você no consultório com Deus, e Deus escrevendo ali, ouviu você, ouviu a sua situação e escreve: ó, você vai ter que dormir pelo menos 6 horas por dia. A sua alimentação vai ter que ser rica em vitamina, rica em proteína, e diminui um pouco aí o carboidrato, tá certo? E terceiro, você tem que deixar de ser sedentário. Você deve no mínimo caminhar um bocadinho, né? Fazer um exercício, nem que seja aí na sua própria casa. Não fique parado, porque o exercício ele vai fazer com que teu coração bombe de forma melhorada, né? Bombeando melhor o sangue para todo o seu corpo, tá certo? Então esse é o tratamento de Deus para esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Cuidado com o medo, cuidado com a preocupação em excesso, cuidado com a tristeza e cuidado também, acima de qualquer coisa, com as más notícias, que foi o que fez com que Elias fugisse. E como um abismo vai chamando outro abismo, e ele chegou até onde? No fundo do poço.
Talvez você até esteja assistindo esse vídeo, mas está em depressão, está no fundo de poço. Deus está me usando aqui para tratar você, porque como Ele usou novamente Elias, Ele quer te usar. Ele quer te usar para salvar o seu casamento, a sua família, a sua vida, a vida de outros. Vamos terminar aqui em Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6. Mateus 6. Deixa eu te mostrar aqui no verso 25 ao 29, tá? Tratamento de Deus contra a depressão, que é uma doença na alma. Vou ler para você aqui do 25 ao 29 e nós vamos fazer uma oração, tá certo? O Senhor, Jesus, ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ou seja, ele está dizendo, para com essa ansiedade, para de ficar falando vai acabar, não vai acabar, vai passar, não vai passar. Entrega na mão de Deus. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo maior do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não plantam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai, Deus, as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que os pássaros? Temos muito valor. Você tem valor. Você é valoroso demais para Deus. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvago à sua estatura, 1 centímetro à sua estatura? E quando ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, antes de orar, eu passo para você a receita para que você venha vencer o medo, a tristeza, aquilo que tem levado você ao fundo do poço, a depressão, a morte, até espiritualmente falando. Pelo menos 6 horas de sono, uma alimentação balanceada, rica em fibras, rica em proteína, menos carboidrato, massas, né? Arroz, macarrão. E por último, exercício. Movimenta-se. Se mexa. Faça algum tipo de exercício físico. E assim você vai vencer. E o principal, o que te leva para baixo, notícias ruins. Vamos orar? Pai, diante dessas pessoas que nos acompanham agora, recebemos esse tratamento de Deus para combater essa depressão, isso que nos leva para baixo, isso que nos traz o desespero, o pânico, o medo, a incerteza. Porque a tua palavra diz em Hebreus, se nós retrocedermos, o Senhor não tem mais prazer em nós não. Devemos andar com fé, continuar na fé, porque é de fé em fé e de glória em glória. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está ansiosa, eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está temerosa, eu oro por essa pessoa que talvez, meu Pai, está até num quarto escuro, assistindo esse vídeo, mas o Senhor é maior. E eu creio, meu Pai, que ao terminar esta oração, ela vai sair desse quarto, ela vai tomar uma água, ela vai olhar para o sol e vai agradecer o dia, porque o Senhor é tremendo em fazer com que essa palavra poderosa chegasse até ela. Oh, meu Pai, se isso aconteceu, é porque verdadeiramente o Senhor ama esta pessoa. Ela é amada pelo Senhor, ela é querida pelo Senhor, Papai amado. Glorificado e exaltado é o Senhor, médico dos médicos, que cura os doentes, que sara os enfermos e que abraça nesta hora aquelas pessoas que trabalham com a medicina, os médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde, Pai. E é por esses também que eu oro nesta hora, determinando a proteção do Senhor sobre a vida deles,
em nome do Senhor Jesus. E você que crê na cura divina, você diz amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Esse foi o tratamento de Deus, tratamento bíblico, tratamento do alto, para fazer com que você erga a sua cabeça, não fique de cabeça baixa não, erga a sua cabeça como salmista no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, tá bom? Fortaleça a sua fé, lendo a palavra, meditando, devocionando, porque você em tudo isso é mais, muito mais que vencedor.